Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, Analice, Luiz Cláudio. Boa noite, Analice. Boa noite, Luiz Cláudio. Paz e luz para todos nós. Boa noite, Janete. Boa noite, Janete. Que Deus nos abençoe. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Boa noite, Dona Maria. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos na noite de hoje, realizando a nossa prece inicial, porque todos os trabalhos que realizamos na Casa Espírita, nós recorremos à espiritualidade ao iniciar e ao terminar um trabalho. Isso não é um ritual, mas nós sempre estamos buscando a inspiração do alto e a proteção para realizar os nossos trabalhos. Nesse momento, vamos rogar a espiritualidade amiga em nome de Deus, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, para que possa nos abençoar todos que estão ligados aí a esta live, todos que estão ligados por pensamento, que essas vibrações se irradiem para todos os lares, para todos também os nossos bairros, a nossa cidade, e que o nosso querido mentor da nossa casa de oração e trabalho, Henrique Salazar, possa orientar, dirigir os nossos trabalhos, e que dentro dessa nova modalidade possa tudo dar certo, porque também ficamos refém nesse momento das tecnologias, e que a mensagem possa ser passada sem nenhum equívoco doutrinário para todos que aqui se encontram. E assim sendo, damos por iniciado os nossos trabalhos na noite. Boa noite, Claudeci. Nós escolhemos um tema que é o Espiritismo, questões atuais. Eu queria só mostrar o livro aqui a vocês. Atualidade do Pensamento Espírita. Pelo Espírito Viana de Carvalho, psicografado por Divaldo Franco. Boa noite, Aline. Esse livro eu já venho trabalhando algum tempo com ele, algumas questões. E ele é sempre muito profundo e atual. Ele é, na realidade, ele é de 2002, esse livro, né? Mas continua, de certa forma, atualíssimo, porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina progressiva, e anda ao lado com a ciência. E Kardec diz que, em algum momento, quando a ciência comprovar que o espiritismo não errou em alguma coisa, deixe de seguir a doutrina e siga a ciência. Mas até o momento nós não encontramos isso. Não é por vaidade, mas até agora a ciência só tem corroborado. Boa noite, Aline, boa noite, Tica. Só tem corroborado para que os temas, aquilo que o Espiritismo estuda, venha sendo, mais uma vez, sempre ratificado, comprovado. A pergunta de 194, nós escutamos, obrigado, Claudeci, nós sempre escutamos assim,
porque não existe uma uniformidade entre os espíritas com relação aos... Boa noite, Ivonete. A relação dos temas doutrinários, porque às vezes existe tantas divergências quando a doutrina, ela na realidade, a doutrina, ela não nos pertence, mas pertence aos espíritos, mas porque nós, de alguma forma, dentro do movimento, boa noite, Norma, dentro do movimento espírita, nós entramos muitas vezes em contradições e celeumas, dentro de pontos doutrinários, né? E às vezes encontramos até espíritas assumindo e defendendo conceitos que não foram, que em nenhum momento foram, não está dentro da uniformidade do ensino dos espíritos, mas o médium falou por si só, né? E às vezes esse médium não tem o know-how de alguns outros médios mais trabalhados na doutrina, né? Não quero dizer aqui que existe médio perfeito, mas uma vez ou outra nós encontramos alguns conceitos aí meio suspeitos, né? Porque não se sustenta dentro dos ensinamentos e da universalidade dos ensinos dos espíritos. Entre os espiritistas, muitos há que ainda não entenderam os conteúdos doutrinários mais importantes. O que estaria faltando ao movimento espírita para corrigir essa falha? Entre os espiritistas, muitos há que ainda não entenderam os conteúdos doutrinários mais importantes. O que estaria faltando ao movimento espírita para corrigir essa falha? Eu já escutei dizer que existe espírita que acredita nos espíritos, que acredita na reencarnação, mas não acredita em Deus. Eu fico pensando, como é que pode isso? Você ser espírita, não acreditar na inteligência primeira, causa primária de todas as coisas. Mas existe no movimento espírita, existe trabalhadores espíritas que só trabalham com os conceitos de Kardec e não aceitam, né, as obras complementares de Chico Xavier, nas informações de André Luiz, de Joana, de Filomeno de Miranda, de Viana de Carvalho, de Emmanuel. Tem o movimento espírita, tem pessoas dessa natureza. A lei de progresso cumpre-se de forma inexorável. Veja que ele começa com a resposta bem contundente. A lei de progresso cumpre-se de forma inexorável. Ninguém pode colocar obstáculo ao progresso. Ele vai ocorrer de qualquer forma. Todos avançamos para a grande luz de onde se deriva todo o conhecimento. Todos estamos fadados para caminhar para essa grande luz, né? Onde promana todo conhecimento. Todos nós estamos fadados a uma perfeição relativa. Já diria a música que nós já conhecemos no meio espírita. Um dia todos nós seremos anjos. Um dia todos nós seremos seres. Boa noite, meu irmão Claudivan. Boa noite, dona Ceci. Um dia nós seremos criaturas. Boa noite, Inês. Criaturas de uma certa perfeição relativa. Porque a perfeição maior só Deus. Quando um ideal de grande envergadura, qual ocorre com o espiritismo, cresce em superfície, perde um pouco de profundidade. O movimento espírita, por sua vez, hoje ele cresce, né? Ele cresce em superfície. Há um grande aumento do conhecimento da doutrina espírita, dos conceitos espíritas, através da arte, através do cinema. Em compensação, às vezes, quando ocorre esse boom, esse grande avanço dos conhecimentos, ele cresce muito na superfície, como fala, perde um pouco de profundidade. E nós percebemos que muitas pessoas vão começar a estudar o espiritismo ou escutar alguém falando sem um compromisso de estar investigando, de ser um compromisso de ir para as bases, de ter a paciência de começar da codificação,
para que depois você possa transcender para um livro, até para um autor como Leon Denis, como Camille Flammarion, como Gabriel Delany e César Lombroso, Alexander Ksakoff. Então, para nós avançarmos nesses outros, William Crookes, nesses outros estudiosos pós Allan Kardec, que estudaram a doutrina espírita do ponto de vista científico também, Ernesto Bozano, nós precisamos da base. E as pessoas muitas vezes vão lá já para a comieira da casa e não se preocupa em estar alicerçando seus conhecimentos com Kardec. Né? Kardec é sempre bem-vindo, Kardec não está ultrapassado. E para isso, com Kardec, quando a gente tem uma certa segurança com a codificação, a gente pode transcender para as outras obras. A gente pode ler com muita tranquilidade uma obra de André Luiz, O Nosso Lar. Em contrapartida, se nós não estivermos estudando, nós não tivermos base, ao adentrarmos numa obra romanceada de um André Luiz, ou até de um Luiz Sérgio, as pessoas vão até pensar assim, isso é ficção científica. Isso não existe. Então, vai entrar em crise com a própria doutrina. Ou ele vai ficar só se alicerçando em Kardec e não transcendendo, ou ele vai entrar em conflito e vai dizer, não, isso aqui tem muita contradição, isso aqui tem muita ficção, isso não me cabe. E muitas vezes sai da casa espírita, deixa a casa espírita e vai defender outras doutrinas, às vezes doutrinas esotéricas ou outras religiões, não aqui criticando. Não sendo o espiritismo uma doutrina dogmática, é importante que nós tenhamos esse conceito. O espiritismo não é uma doutrina de dogmas como as outras religiões seculares. Vocês nunca vão escutar dizer que isso aqui é um dogma. Dogma é um conceito religioso que não se contesta dentro das religiões seculares. Existem dogmas dentro da religião católica, o dogma da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e ninguém questiona isso. Né? As pessoas não têm capacidade de questionar isso. Então, nesse aspecto, a doutrina não tem dogma. Ela não tem nada que você diga assim, isso aqui você não pode refutar, isso aqui você não pode dialogar, isso aqui você não pode debater. Nada disso. Não existem conceitos fechados, até porque já falava lá no início. A doutrina espírita é algo que acompanha o progresso. É uma doutrina progressista. Não sendo o espiritismo uma doutrina dogmática, não se pode exigir que os seus adeptos se submetam às diretrizes sob penalidade de quaisquer natureza. Não existe aquela coisa de, se você não seguir a doutrina espírita, você vai ser penalizado. Isso não existe. Na casa espírita, pelo menos, não. Você tem a liberdade de questionar, você tem a liberdade de sair, de não concordar, de ficar na casa espírita ou até sair da casa espírita. Assim sendo, a aprendizagem dos seus postulados com a sua correspondente vivência dá-se paulatinamente. O conhecimento vai se dando paulatinamente. A conquista da consciência espírita ocorre quando o profitente da causa pode discernir o comportamento que deve ser aplicado, veja bem, ao seu cotidiano, porque quando se encontra esclarecido a respeito das responsabilidades que lhe dizem respeito. A conquista da consciência espírita ocorre quando o profitente da causa pode discernir o comportamento que deve ser aplicado ao seu cotidiano. Então, quando o espírita ele internaliza isso, que ele tem que viver um comportamento, não um comportamento alienado, mas um comportamento cristão dentro do seu cotidiano, da sua vida, quando ele internaliza isso enquanto lei, não lei dogmática, mas as leis universais que estão na nossa consciência, então o espírita cresce. Ao contrário disso, ele fica estacionado. Se ele não internaliza, se ele não adentra os ensinamentos e postulados da doutrina,
Então não vai fazer sentido para ele estar numa casa espírita. Os espíritas sinceros têm se dedicado com afinco à doutrina. Veja, os espíritas sinceros. Aí você pergunta assim, será que tem espíritas que não são sinceros? O que ele quer dizer assim, são aqueles espíritas que estão no meio do caminho, né? Os espíritas sinceros têm se dedicado com afinco à doutrina, buscando equacionar as dificuldades que repontam nas diferentes áreas de ação humana. Programas didáticos bem elaborados, cursos de divulgação e trabalho de fácil aplicação multiplicam-se sob cuidados especiais. Veja, isso é a parte do movimento espírita. Necessário que se mantenham a constância no trabalho, o estudo sistematizado da doutrina. Veja, necessário que se mantenha a constância no trabalho. A doutrina espírita fala muito desse trabalho. Não é o trabalho da remuneração. Aqui ele não está falando desse trabalho. A casa espírita nem remunera. Esse trabalho é o trabalho tanto na casa espírita, tanto no movimento, como o trabalho interno para modificar suas más tendências. O estudo sistematizado da doutrina, que é muito importante, toda a casa espírita deveria ter um estudo sistematizado. A nossa casa já teve, já implantou. É um estudo mais aprofundado que demora mais de 2 anos para você adentrar profundamente nos postulados da doutrina. A tolerância, né, que as pessoas devem desenvolver na casa espírita, tolerar o outro, tolerar o comportamento, tolerar a diferença do outro. Ninguém é igual na casa espírita. E diga-se de passagem que na casa espírita somos todos espíritos em processo de crescimento. Todos nós com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com as nossas doenças da alma, com as nossas neuroses. Eu costumo dizer, ninguém na casa espírita está resolvido, ninguém já chegou a um nível de espiritualidade igual a Jesus. Então todos nós estamos em processo de aprendizagem e por isso que nós temos que utilizar da tolerância. Tolerância para com o outro e muitas vezes tolerância para com a gente. A tolerância que não convive com o erro. Eu sou tolerante, mas eu não vou aceitar que determinadas práticas possam ser implementadas dentro da casa espírita. Porém, compreende as dificuldades naturais que ocorrem para um correto crescimento do movimento. Um correto crescimento do movimento espírita, esse movimento quem faz somos nós. É a parte da divulgação. E a vivência de cada espírita de forma coerente com o que lhe ensina o espiritismo. Então, eu tenho que ser coerente com o que ensina o espiritismo. Porque se eu não for coerente, eu não serei espírita. Aí você pode perguntar assim, Georgia, é para ser perfeito? Não, nós não estamos... A proposta da doutrina espírita no momento não é para que você seja hoje perfeito, até porque não temos essa condição. Vamos ser um dia numa perfeição relativa, nos diversos mergulhos na carne, nas diversas reencarnações sucessivas que vamos passar aqui ou em outros orbes. Mas a proposta da doutrina espírita não é a proposta de megalomania, é a proposta do homem de bem. O homem de bem é aquele que sabe cumprir as determinadas orientações, é uma pessoa de bem que respeita o próximo. Então, se a gente for olhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a proposta do homem de bem não é nada inatingível, não é nada inalcançável. Ele não está pedindo para sermos perfeitos, porque nessa nós não teremos condições espirituais para isso. Nem queremos desenvolver um falso moralismo na casa espírita. Ah, na casa espírita, fulano parece que é tão bom. Mas quando as pessoas vão se deparar com o cotidiano de determinado fulano, cicrano, beltrano, vão perceber que na casa espírita fala manso, trata todo mundo bem, mas às vezes em casa pode ser um tirano doméstico. Então,
Essa internalização dos postulados espíritas que nós temos que carregar, e a extensão da casa espírita tem que chegar até o nosso lar. Não é só ser espírita na nossa instituição, ou nas instituições que vamos apresentar algum trabalho de divulgação ou trabalho social. Essa internalização tem que se estender para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa sociedade, para que as pessoas possam até muitas vezes perguntar o que está fazendo fulano mudar, né? Que terapêutica é essa? Que terapia? Então é o que propõe a doutrina espírita, a mudança, né? A mudança comportamental que vamos, né, realizando paulatinamente dia após dia, sem nos estacionarmos nos nossos complexos de culpa e dizer assim, eu não consigo ser calma. É um passo de cada vez. Boa noite, Bené Reis. Então, é um passo de cada vez. A natureza não dá saltos, mas o progresso é inexorável. A primeira forma de querer mudar é que a gente possa aceitar que tem deficiências, que tem questões a serem resolvidas. Quando a gente enxerga isso, já é um caminho. O problema é não enxergar isso e querer avançar, né, e ficar fixado nos nossos pontos cegos. A questão 196, a aceitação da descoberta do espírito pela ciência atual, constituirá um marco na evolução da humanidade, com isso surgindo uma nova sociedade. Quando o espírito for descoberto pela ciência atual, isso causará um impacto na evolução da humanidade. Nós estaremos entrando num novo ciclo social. Então, Viana de Carvalho responde: inevitavelmente isto vem ocorrendo. Inevitavelmente isto vem ocorrendo. A ciência vem se aparelhando aos poucos do conhecimento da mente, que está além do cérebro. Já é o título de um livro de um psicoterapeuta transpessoal, Stanislav Grof, que ele escreveu, ele é da linha transpessoal, ele escreveu além do cérebro. Porque não é o cérebro que pensa do ponto de vista do nosso estudo. O psiquismo, ele está na mente. A mente é que comanda o cérebro. O cérebro é só um instrumento. Agora, nós precisamos dos avanços da neurociência para compreender esse órgão tão importante na manifestação da nossa mente, do nosso psíquico, do nosso espírito. Inevitavelmente, isso vem ocorrendo aos poucos, né? Isso, palavras minhas, aos poucos, mas vem ocorrendo. Porque, diga-se de passagem, minha gente, uma reflexão para nós. Nós passamos, foram 1000 anos de intolerância científica, entre aspas. Nós vivemos 1000 anos envoltos em algo que a história dividiu de forma pedagógica as fases da historicidade humana. Nós passamos 1000 anos dentro de uma fase chamada Idade Média. Teve a Baixa Idade Média e teve a Alta Idade Média. Então, lógico que na Idade Média surgiram as universidades. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque isso é avanço do progresso. Embora alguns espíritos encarnados no seio religioso da tradição religiosa da época do catolicismo, não é uma crítica, mas uma análise histórica e com a visão espiritual. Muitos desses espíritos, eles manipularam por um bom tempo o pensamento no Ocidente. Então a ciência ficou à parte disso. Só quem explicava os fenômenos, só quem explicava o universo era a parte religiosa. Então, naquela época se acreditava que a Terra era o centro do universo, que chegaram a um momento de pensar que a Terra era plana, e aí veio Isaac Newton para provar, Galileu Galilei,
para provar que não, né? E ele disse que a Terra girava em torno dela, em torno do Sol, e quase que ele foi levado à fogueira por isso. Então, nós passamos 1000 anos de trevas, entre aspas, porque houve avanços, né? Houve o surgimento de escolas, de universidades, mas também muita gente foi queimada viva. Veja que atrocidade, foi queimada viva, foi torturada viva, porque não concordava com o que aquele Estado político fechado da igreja defendia. Então foram 1000 anos de intolerância. Então, quando na Idade Moderna a ciência começou a se desvincular do pensamento teológico, lógico, é que ela começou a olhar a ciência, a religião enviesada. Ela dizia assim, a religião explicava que talvez, né, se acontecesse alguma inundação, alguma chuva, alguma pandemia, isso foi castigo de Deus. E a ciência veio estudar que não, isso não é castigo de Deus, isso faz parte ainda da natureza física do planeta Terra, que a gente ainda está em processo de evolução, e nós estamos envoltos em muitos organismos invisíveis, como os vírus, as bactérias, os micro-organismos que a gente só pode ver com lentes sofisticadas. Então, quando na Idade Moderna a ciência, ou aqueles que começavam a discordar do pensamento teológico, começaram a se desvincular desse pensamento, eles começaram a olhar a religião de uma forma enviesada. Lógico, a religião não explicava nada do ponto de vista da ciência. E agora os cientistas, dentro de uma proposta de investigação de um movimento positivista, começou a explicar as leis da natureza. E investigando esses fenômenos, eles estabeleceram leis que regiam e que regem a natureza. Então, é natural que a ciência começasse a olhar, não, a religião esteve tão longe desse conhecimento, a religião colocou tantos empecilhos que não dá para a gente dar crédito àquilo que a religião traz, como a questão da imortalidade da alma, a questão de que existe um céu, um purgatório e um inferno. Lógico, aí vem a doutrina espírita, embasado e revestido de um corpo científico também, comprovar através das mentes, não do cérebro, das mentes daqueles que viveram entre nós, que não existe nem céu, nem inferno, nem purgatório, mas existem regiões espirituais, corroborando o que Jesus falou. Na casa do meu pai existem muitas moradas. É natural que a ciência ainda olhe assim de forma preconceituosa, vou até dizer. Isso é uma palavra forte para a ciência, que a ciência não é preconceituosa, mas com relação à psique imortal, a ciência ainda olha assim, porque ela vê isso atrelado à questão da religião. Então, nessa resposta aqui, Filomeno diz assim, a divindade propicia ao indivíduo os meios necessários para o seu desenvolvimento, cabendo-lhe a aplicação correta dos mesmos. Allan Kardec iniciou a atividade de investigação científica do espírito, dando surgimento à doutrina que em um dos seus aspectos é eminentemente científica. A doutrina é eminentemente científica, não tem nada de metafísica, não tem nada de especulativo, não tem nada de dedutivo. A doutrina, ela se estabeleceu por métodos investigativos, esses métodos utilizados da própria ciência positivista, de tentar isolar o fenômeno, de tentar repetir o fenômeno, de tentar compreender o fenômeno e estabelecer leis universais que possam explicar esse fenômeno. Possuindo, inclusive, parâmetros próprios. A doutrina, ela possui parâmetros próprios para investigação. Embora lidando com elementos independentes e pensantes, a doutrina ela trabalha com, ela investiga elementos pensantes que são os espíritos.
que nem sempre se submete aos interesses dos investigadores sinceros. Por que Filomeno diz isso? Porque nem sempre se submete, porque nem sempre é como desejamos. A gente não consegue muitas vezes dizer, eu quero isolar o espírito aqui para investigar. Não, o espírito tem vontade própria. É um ser vivente. Então, quando os espíritos estão, quando há uma permissão, quando eles se permitem, né, então, eles deixam se analisar, eles deixam ser investigados. Um fato muito interessante, César Lombroso, ele era italiano, ele era um estudioso das leis, do direito, das leis jurídicas, e ele era um positivista materialista, até ele começar a participar das reuniões de materializações dos espíritos, que são reuniões extraordinárias e que tem todo um rigor para que possa acontecer. Tem que ter uma luz apropriada, tem que ter um médium apropriado para os fenômenos de materialização, e médiuns que possam dar assistência, médiuns que possam também doar energia. E esse médium especial, ele doa uma certa quantidade de energia, de uma energia leitosa que nós chamamos de ectoplasma. E essa energia leitosa, de uma cor esbranquiçada, ela é manipulada pela mente pensante, pelo psíquico do desencarnado. E ele começa a manipular e utiliza-se desse material leitoso a ponto de ele se tornar visível. E o nosso personagem a qual estamos falando, Cesare Lombroso, ou César Lombroso, ele foi participar de uma reunião, e nessa reunião estava lá a médium Eusápia Paladino, investigada por toda a Europa, por todos os metapsiquistas, estudiosos. A metapsíquica é um termo antes da parapsicologia, que surgiu contemporâneo à doutrina espírita, que tiveram muitos estudiosos, o William Crookes, o César Lombroso, o Alexander Ksakoff. E nessa reunião, quem se materializou para ele, nada mais, nada menos, foi a sua mãe que havia desencarnado. Ele disse, meu filho, falou em dialeto napolitano da Itália. E ele reconheceu que era sua mãe, visivelmente, ela materializada na sua frente. E daí em diante, ele que era um opositor, podemos dizer assim, das doutrinas metapsíquicas, do espiritismo, ele se tornou um dos maiores defensores. O William Crookes foi outro inglês, matemático, físico, que estudou a médium Florence Cook, que ela, dentro do seu campo mediúnico, de uma mediunidade muito ostensiva, ela liberava muito ectoplasma, e Kate King era o espírito que se manifestava ali, manipulando aquele material leitoso, aquele ectoplasma, e se fazia presente entre eles, entre William Crookes. Ele já foi fotografada, quem puder pode resgatar essas informações, vai na internet, lá no Google, procura lá, imagens de Kate King, imagens de Florence Cook, as fotografias da senhorita Kate King, que era uma jovem indiana, que se materializava e transitava entre os médiuns, conversava entre os médiums. Foi fotografada, foi pesada, foi aferida a sua pressão arterial, foi aferida a sua temperatura, o seu peso. E os médiuns, diga-se de passagem, ficavam em cabines totalmente fechadas, muitas vezes amarrado, para que não houvesse nenhuma possibilidade de um embuste, de uma enganação. Então, tudo isso aconteceu no século XIX e vem acontecendo, né, progressivamente. Existem estudos científicos extraordinários, não só no Brasil, mas na Europa, que vem corroborando essas afirmações
da doutrina espírita no século XIX. E diga-se de passagem, eu queria dizer para vocês que um dos maiores estudiosos dos fenômenos transpessoais, de fenômenos espirituais, é a Igreja Católica, minha gente. Eles se apropriam desses conhecimentos, eles têm conhecimento disso tudo, né? Não é à toa que eles têm um museu das imagens do purgatório. Esse museu é fechado. E Clóvis Nunes teve acesso a esse museu, investigou, tem materializações de espíritos lá na parede, né, de espíritos que estavam em condições de sofrimento e vinham ali pedir orações. A igreja é detentora desses conhecimentos. Quem acha que não, agora ela não divulga isso, né, porque pode entrar em xeque com sua doutrina, né, secular, cheia de dogmas irrefutáveis. Lembro-me, certa feita, de um amigo que já se encontra no plano espiritual, ex-seminarista, ex-padre, e que abandonou a batina e foi viver, continuou sendo católico, e que no final da sua vida nós debatíamos assuntos sobre espiritismo, imortalidade da alma. E ele dizia assim, eu queria tanto acreditar na reencarnação, eu queria tanto que isso fosse verdade, que eu pudesse voltar, né? Na realidade ele tinha esse desejo. Então nós conversávamos bem abertamente, ele é um homem muito culto, muito intelectual, dominava várias línguas, conhecia de teologia, e muito bem versado na língua portuguesa, nos corrigia sempre quando falávamos algo errado. E eu tive a oportunidade, a grata satisfação de apresentar a ele o livro de Severino Celestino, analisando as tradições bíblicas. Ele levou para casa e ele devorou o livro. Ele não passou nenhuma semana, depois ele chegou para mim, jogou o livro no sofá e disse, por que no seminário nunca nos ensinaram isso? Por que eu não consigo entender? Por que nunca nos ensinaram isso? Ele estava questionando porque aquela mensagem ali tão clara, né? E Severino Celestino ele vai fazer um estudo das traduções bíblicas no aramaico e no hebraico, e lá vem corroborar a doutrina da reencarnação, tudo isso que a gente já defende. E ele se questionava por quê? Por que não nos ensinaram isso? Eu creio que ele partiu para o outro lado com algum conhecimento a respeito da doutrina espírita, que ele não foi uma pessoa boa, lógico, de um bom coração, ele não foi às cegas. Mas é isso que Filomeno diz aqui. Foi ele, desse modo, o cientista Allan Kardec, que ao constatar a imortalidade da alma, Allan Kardec, quem assistiu o filme, quem conhece a biografia de Allan Kardec, sabe que Allan Kardec não foi depois de muito relutar, a convite do senhor Fortier. Acho que na casa com a médio Plenay Maison, ele foi a convite do amigo Fortier. Depois de reiterados convites, porque ele era um homem de ciência, mas ele acreditava que aqueles movimentos das mesas girantes era fruto da energia psíquica de cada um. Então ele dizia isso, como é que pode mesa falar, mesa girar, mesa responder a perguntas? Ele achava que aquilo era o magnetismo que surgiu lá, entre aspas, porque isso é tão antigo quanto a história da humanidade, a questão do magnetismo, mas teve uma grande propulsão na nossa sociedade através de Franz Anton Mesmer, que era um magnetizador médico que utilizou do magnetismo para curar muitas pessoas da nobreza na Europa. E hoje nós temos conhecimento aprofundado dentro da casa espírita, e utilizamos desse magnetismo, que é o passe espírita, além das nossas energias anímicas, nós temos o auxílio das energias do plano espiritual. E ele relutava para isso, a ponto de quando ele foi, aceitou, depois de vários convites,
e começou a ver que existia algo por trás daquilo, aquelas mesas que, imagina só, é uma coisa até surreal, né? A gente está numa reunião, a mesa sobe, vai lá pro teto, e uma mesa começa a flutuar, e uma mesa desce, e uma mesa dá pancadas, e isso é uma coisa que, né, bem que surreal, se a gente for dizer assim, né? Mas acontecia e acontece ainda, né? Esses fenômenos. Não deixou de acontecer, mas naquele momento aconteceu de uma forma assim, muito intensa, não só em Paris, mas na toda a Europa. Provavelmente na América do Norte, né? E aí veio antes, né, com as irmãs Fox. As irmãs Fox, que viviam no vilarejo de Hydesville, que pertencia a New York. Então, elas eram pertenciam à religião metodista. E começou ali, né? Basicamente, nos Estados Unidos da América do Norte, né, no berço da democracia, do pensamento liberal também, começou ali, e depois esse movimento adentrou nas igrejas protestantes, metodistas, presbiterianas, nas igrejas luteranas, nas igrejas calvinistas, nas igrejas mais ligadas à reforma histórica protestante. Que o protestantismo tem algo muito particular na cultura norte-americana, porque veio com os antigos ingleses que vieram colonizar os Estados Unidos da América do Norte. Então, quando aqui vieram, houve muita também matança dos índios, dos apaches, e de tantos aqueles outros, de tantas aquelas outras etnias que aqui viviam. Então, esses índios que foram dizimados pelos brancos, né, os apaches, os oklahomas, né, então todos esses que foram dizimados, eles vieram e começaram a se manifestar no seio das igrejas protestantes, através daquelas pessoas que nós escutamos muitos irmãos evangélicos dizer: ele recebe o Espírito Santo. Então os índios começaram a invadir as igrejas e falar: eu estou vivo, eu estou vivo. E dali veio as mesas girantes. Foi um movimento muito bem organizado pelo Espírito de verdade, que tomou conta do mundo. No Brasil também tem registros, na época de Bonifácio, no Império de Dom Pedro I. E diga-se de passagem que esses movimentos, essas questões continuaram no mundo afora, né? Abraham Lincoln, ele recebia informações dentro lá em Washington. Tinha uma médium que recebia o espírito que dava orientações a ele, né? E são fatos históricos que estão no movimento espírita. Então, foi ele, desse modo, cientista que ao constatar a imortalidade da alma, demonstrou a possibilidade de a ciência acadêmica oportunamente realizar labor equivalente, qual vem ocorrendo com as diferentes doutrinas psíquicas. Veja, são doutrinas psíquicas parapsicológicas, psicotrônicas ou da transcomunicação instrumental. Veja, a transcomunicação instrumental, ela se dá através da comunicação do espírito através de um instrumento, de uma máquina sofisticada, de uma televisão, de um aparelho celular. Então os espíritos utilizam dessa ferramenta para se comunicar. Existem estudos muito profundos. Um dos maiores estudiosos da transcomunicação instrumental está no nosso Brasil, que é o nosso amigo conhecido do movimento espírita, Clóvis Nunes. Ele tem livros sobre isso, sobre transcomunicação instrumental, que começa com a psicotrônica, que na realidade a psicotrônica é o nome mais moderno para a ciência da parapsicologia, que é uma ciência que estuda além do psicológico. Para é além, uma palavra grega, para a psicologia, além da psicologia. Porque a psicologia, até então, ela estudava mais a questão do psíquico, do inconsciente, do indivíduo nessa estrutura psíquica. Aí veio também a psicologia transpessoal, que disse: está faltando alguma coisa na psicologia. E essa coisa era
o espírito que começa lá com Jung fazendo as suas investigações, as suas elucubrações, os seus mergulhos, mas ele não podia falar sobre isso, ele já tinha conceitos tão revolucionários para a época e era considerado místico. Até hoje tem muitos na psicologia que dizem, Jung era um místico, Jung era um doidão, tal. Então, mas ele não podia falar sobre isso mais profundamente, e ele falou de forma científica mais velada. E Joana de Ângeles disse, ele não podia trazer isso ainda, porque não era chegado o tempo e não era tanto a missão dele, porque se ele revelasse naquele momento, talvez a psicologia fosse ter um descrédito a mais. Então chega hoje, é considerada a primeira força em psicologia é o behaviorismo, que é a psicologia do comportamento, que eles dizem que nós somos regidos pelo comportamento do meio ambiente. Somos como animais, se formos adestrados nós vamos ficar obedientes ou não obedientes. Vem a segunda força, que é a psicanálise, que surge com Sigmund Freud. A terceira força em psicologia, que é a psicologia humanista, que nasce com Carl Rogers, com Maslow. E tem a quarta força, que é a transpessoal, que surge com Maslow, que surge com Groff, e com alguns ex-adeptos da psicologia humanista. Eles começaram a dizer, está faltando algo na psicologia. E esse algo era o espírito. E os transpessoais hoje transitam isso de forma muito tranquila, né, com relação, existe esse psíquico além do cérebro. Né? Hoje trabalham com regressões de vivências passadas e levam o paciente a transitar por uma experiência malograda que traz para ele nessa existência um problema fóbico, um transtorno que nenhuma ciência psicológica conseguiu dar conta. Mas nós sabemos que essas técnicas TVP, terapia de vivências passadas, elas só podem ser realizadas com fim útil e dentro de um consultório psicológico. Ela é uma ferramenta do psicólogo, ela não é uma ferramenta para ser utilizada a fins de curiosidade. Eu quero saber o que eu fui na outra, porque todo mundo só acha que foi rei ou rainha. Mas se fizer uma regressão e ver que lá atrás foi um psicopata, ou foi um maltrapilho, ou foi um mendigo, aí vai voltar aqui extremamente chocado, né? Então não se faz essa regressão com esse fim. Faz essa regressão com o fim de te curar de um trauma extremamente profundo. Alguém que morreu sob os escombros de uma casa, de uma situação de guerra, desencarnou, não conseguiu resolver esse trauma, então ele retorna com esse trauma fóbico, fobígeno. Ele tem um medo extremamente de lugar fechado. Se ele ficar só no lugar fechado, ele se apavora, ele não consegue entrar em elevador. A sala que ele vai procurar, o médico está lá no 13º andar, mas ele não entra no elevador, ele sai subindo as escadas até o 13º andar. Ele tem um pavor extraordinário do escuro, se faltar luz, ele fica faltando ar, como se ele fosse morrer ali, asfixiado. Então são traumas, são fobias extremamente desestruturantes, que a TVP em alguns momentos pode ajudar, pode curar. E tem comprovado isso. Então isso é o avanço da ciência espírita. Isso é o avanço da ciência que vem corroborar aquilo que Allan Kardec falou em 1857, quando lança o Livro dos Espíritos. Depois lança o Livro dos Médiuns. Olha, diga-se de passagem, o Livro dos Médiuns é um tratado extraordinário de psiquiatria. Eu gostaria muito que os psiquiatras pudessem hoje, sem despidos do materialismo e do preconceito científico com relação à questão do psíquico, eles pudessem ler desde a introdução até o final, paulatinamente, detalhadamente. Se eles lessem e estudassem esse livro, eles realmente teriam uma compreensão maior das psicopatologias a qual eles estão acostumados a tratar via medicamento, via camisa de força química, através de uma medicação para tirar o indivíduo do surto,
que às vezes não é um surto psicótico, mas é uma mediunidade que está eclodindo e o indivíduo não tem controle sobre isso e os espíritos se avizinham, quer muitas vezes utilizar o corpo ali, quer se comunicar e ele não tem preparo para isso. Né? Não tem preparo, não tem consciência, não tem estudo. Então ele entra naquilo que muitas vezes o médico psiquiatra vai achar que é um surto psicótico. Então ou interna, né? E lá vai ser contido com a camisa de força química através das medicações psicotrópicas, ou vai ser tratado nos CAPs, ou vai sendo acompanhado em casa, quando na realidade é um médium em potencial que está eclodindo a sua faculdade mediúnica. A nova sociedade já começou. A nova sociedade já começou desde o advento do Espiritismo, com o auxílio das novas descobertas. Naturalmente será facilitada a aceitação por parte de incontáveis pessoas que estão acostumadas à reflexão nos paradigmas da experimentação acadêmica. Então, breve vai ser... Breve, esses conceitos que estamos falando vai transcender as portas da Casa Espírita. Vai estar sendo estudado nas universidades. E aí essa última pergunta, que diz assim: o meio universitário estaria preparado para receber o conhecimento do Espiritismo em seu currículo? Quer dizer, a universidade está preparada para ter o Espiritismo no seu currículo? É válida a proposta? Veja que interessante a resposta do nosso amigo aqui. Não nos parece próprio apresentar o Espiritismo como uma doutrina que deve ser estudada nas universidades. Entendam. Fazendo parte do seu currículo pedagógico. Ele orienta que não seja, o Espiritismo não esteja dentro de um currículo pedagógico como uma matéria Espiritismo. Aí vamos entender o porquê. Seria repetir o equívoco experimentado por outras doutrinas que no passado tentaram impor a seus postulados, terminando pelo delírio da intolerância e do fanatismo. Então, ele pensa, se a doutrina se torna um currículo, vai se tornar muitas vezes lá na frente intolerável e algo imposto para que as pessoas aceitem. Ah, é uma matéria, então tem que ser aceita. Como aconteceu no passado com a Igreja Católica. E como acontece até hoje com os cursos de teologia, que coloca aquilo como verdade, inquestionável. O Espiritismo é uma ciência que deve ser estudada na entidade espírita. Veja bem, a Casa Espírita é o melhor local para se estudar a doutrina espírita. É a universidade do espírito. Mas a gente vai entender mais. Ele não está... A gente precisa entender o pensamento dele, que é bem profundo e bem coerente. Onde se encontram presentes os instrumentos de aferição de valores que demonstram a excelência dos seus postulados. A Casa Espírita ela está equipada com os médios, com os livros, com o conhecimento, com os instrumentos do plano espiritual. Examinando em profundidade, abre-se-lhes as belas facetas filosóficas e religiosas, facultando a cada qual esculpir no íntimo as lições auridas e transformando-o para melhor, de forma que a sociedade experimente a sua renovação moral. A experiência mediúnica pode ser realizada em qualquer lugar, veja, em qualquer lugar que se tenha critério científico e sério. A mediunidade pode ser estudada nas universidades e estão sendo estudadas. De investigação e de análise, conforme ocorreu no passado e ainda sucede no presente. No passado foi investigado aqueles homens científicos da ciência, estudaram os médios, e estudar os médios não foi nas casas espíritas, foi nos seus gabinetes de pesquisa. O espiritismo poderá e deverá ser estudado nas universidades, veja que bacana, como parte dos programas transversais, como programa transversal dentro das universidades, não como currículo, como cadeira, que é objetivo complementar os cursos. Programas transversais, eles vêm a complementar os cursos, não o espiritismo, não como uma cadeira, a cadeira de espiritismo. Pode-se estudar Allan Kardec como tema transversal, para reforçar uma cadeira na faculdade, para complementar os cursos, aumentando a capacidade de discernimento dos alunos e abrindo-lhes mais amplos aspectos culturais para o entendimento da vida e das suas finalidades.
não, porém, como a disciplina sujeita à avaliação curricular e à promoção dos educandos. Ele não concorda que seja uma cadeira que possa estar sendo avaliada, o seu currículo. Em nossa forma de análise, somos de parecer que o ensino deve ser sempre leigo, não deve ser propriedade da universidade. Todo mundo tem que ter acesso, dando liberdade a cada estudante de examinar o que lhe aprouver e escolher o que lhe seja de melhor. O ensino deve ser leigo nas universidades. Então, às vezes eu questiono, as escolas muitas vezes têm lá um crucifixo. E por que não tem outras imagens de outras religiões? Ela tem que ser... o ensino tem que ser leigo. O Estado é laico, né? Dando liberdade a cada estudante de examinar o que lhe aprouver e escolher o que lhe seja de melhor, conforme ensinava o apóstolo Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 21, com outras palavras. Vamos, essa foi a proposta que eu quis trazer aqui, um pouco a respeito das questões atuais que ocorrem no movimento espírita. E está faltando para mim mais amor, mais união, como pedia o Bezerra de Menezes, no Pacto Áureo. Está faltando ao movimento espírita e mais coerência nos ensinamentos, universalidade do ensino espírita. Se nós nos atermos a estudar a codificação, se nós nos atermos a avançar nos estudos das obras complementares, se nós nos atermos a nos apegar à universalidade dos ensinamentos dos espíritos, nós não vamos cair em engodos, nós não vamos... Podemos até trazer alguma coisa equivocada, e aí nós vamos ter a humildade de corrigir, de aceitar que alguém chegue e diga para a gente, hoje isso não é assim, a gente tem que ter essa humildade, mas dessa forma a gente pode divulgar a doutrina espírita sem estar trazendo doutrinas alienígenas para a casa espírita, certo? Sem estar trazendo questões extremamente equivocadas do ponto de vista da doutrina, que não tem nada a ver com a doutrina espírita, que tem a ver com outras práticas, de outras religiões, de outros pensamentos, de outras ciências, mas que não faz parte. Nós podemos trazer para refletir, mas que isso não seja algo que venha a denegrir todo um postulado científico elaborado com muito cuidado por Kardec e com muito zelo continua sendo elaborado, estudado e promovido pelos espíritos amigos que estudam com muito carinho e divulgam a doutrina espírita com muito amor. Então, eu queria agradecer essa oportunidade a todos vocês de estarem em um domingo, né, de vocês, podendo ter outras atividades, mas estar aqui refletindo sobre a doutrina espírita. Eu sou apenas um simples transmissor de uma mensagem que não é minha, a mensagem é dos espíritos, não nos pertence, nós fazemos parte do movimento. Que Deus abençoe a todos nós esse início de semana, nos dando muita paz, muita resignação, muita resiliência, para darmos conta dos desafios e termos fé. Porque diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, já, como dizia o nosso amigo Chico Xavier, tudo passa. E isso, como tantas outras pandemias que já ocorreu na história da humanidade, já passou. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, hoje e sempre. Muita paz a todos. E fiquem nestas vibrações que ora se faz presente e que possa chegar até o lado de cada um de vocês. Muita paz.